Meus amados irmãos, amigos, que acompanham sempre os nossos vídeos aí, quero vos saudar com a paz do Senhor Jesus e convidar você para a nossa leitura diária de hoje, terça-feira, da nossa lição número 12, do julgamento à ressurreição. Leitura diária essa que está baseada lá no livro de São João, capítulo 16, verso 16, onde a Bíblia diz assim: um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Porquanto vou para o Pai. Então a nossa lição que estamos estudando agora, lição número 12, na aula de domingo, próximo dia 22 de junho, do julgamento à ressurreição. A verdade prática diz: na cruz, Jesus triunfou sobre o pecado. Na ressurreição, conquistou a vitória sobre a morte. Mas eu quero trazer agora a reflexão da leitura diária que tem como tema para terça-feira: a ausência de Jesus traria um período de tristeza. Quero meditar com você um pouquinho, Meus irmãos, meus amigos, quero convidar você a refletir um pouquinho por alguns instantes sobre uma pequena frase, mas que traz uma mensagem muito profunda. Jesus começa dizendo ali: um pouco e não me vereis. Aqui no capítulo 16 do livro de São João, como nós já lemos ontem também, Jesus aqui está tendo um momento de intimidade com os seus discípulos, está preparando o coração dos discípulos para um momento muito difícil, o seu julgamento, a sua morte, a sua ausência física nesse mundo. E ele adverte então os seus discípulos que em pouco tempo eles não o veriam mais, e com isso com certeza viria um tempo de tristeza, um tempo de incerteza, um tempo de medo. Quero levar você agora, se você puder imaginar por um momento, os discípulos ali estavam com Jesus e eles haviam deixado tudo para seguir Jesus. Por mais de 3 anos eles caminharam com Jesus, eles ouviam Jesus, ouviam as suas palavras, as suas parábolas, os seus ensinamentos, eles viam os seus milagres, os prodígios que Jesus realizava. Imagina Pedro andou sobre o mar com Jesus, ele era a presença viva do reino de Deus entre eles. De repente, ouvir que estariam sem Jesus, que estariam sem Ele, como não sentir uma angústia, um desespero, como não sentir, A ausência de Jesus naturalmente traria um período de imensa tristeza no meio dos discípulos. É como se uma luz fosse tirada de um quarto escuro. A esperança parecia se apagar e ir embora. O coração dos discípulos agora se encheria de dúvidas. Se coloca no lugar dos discípulos, quem sabe eles se perguntando: e agora? A nossa esperança estava em Jesus, a nossa esperança estava nele, e ele morreu, E agora o que será de nós? Será que nós falhamos? Será que nós falhamos com o Mestre? Será que o reino acabou antes de começar? Meus irmãos, esta é a realidade da humanidade sem Cristo. Um coração vazio, sem alma, sem rumo, um mundo sem esperança. A ausência de Jesus não é apenas um fato histórico que aconteceu lá com os discípulos naquela noite lá em Jerusalém, não. Ela é uma realidade espiritual que afeta todo ser humano quando está longe de Jesus Cristo. Mas o Senhor Jesus não termina a sua palavra com tristeza, porque no mesmo versículo onde ele diz,
E aí vai vir um pouco e vocês não me verão mais. E aí ele continua o versículo dizendo: e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto eu vou para o Pai. Que Jesus sabia, sim, Jesus sabia que após o julgamento, que após a cruz, que após a morte, viria a ressurreição. A tristeza daria lugar à alegria, a ausência daria lugar à gloriosa presença do Jesus Cristo ressuscitado. Jesus sabia que após todo aquele momento de tristeza, de turbulência na vida dos discípulos, viria sim a sua gloriosa presença no meio deles, e a alegria iria voltar nos corações. Era um pouco de tempo de dor, de tristeza, mas um tempo eterno agora de esperança estaria se abrindo. Por isso nós estamos aqui hoje, nós estamos agora desfrutando deste tempo de esperança, e essa esperança é Jesus para mim e para a tua vida. E aqui, irmãos, nós temos a perfeita introdução para a lição número 12, do julgamento à ressurreição. Porque a cruz não foi o fim. A cruz foi o começo de uma nova história. O julgamento não foi derrota, não. O julgamento foi o caminho, foi o processo para a vitória. A aparente e pequena ausência de Jesus não foi abandono, não. Foi cumprimento do plano de Deus que culminaria na ressurreição. Hoje, quando nós lemos a palavra de Deus, lemos as Escrituras, nós somos lembrados de que nas fases de tristeza, de perdas, de incertezas, nós podemos confiar, porque o Senhor ressuscitou, o Senhor está vivo, a tristeza passa. A palavra de Deus vai dizer que o choro, pode vir ao anoitecer, pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. A alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor ressuscitou, Ele está vivo. Assim como os discípulos viveram um tempo de luto, seguido por uma alegria indizível. Eles não tiveram como explicar a alegria quando eles viram o Mestre novamente. Eu vou dizer para você, também nós, mesmo nós passando por tribulações, porque o nosso Jesus disse para nós: ei, no mundo tereis aflições, terei problemas, terei tribulações, mas tende bom ânimo, fica contente porque Jesus venceu. Então, mesmo tendo passado por tribulações e problemas, nós temos a viva esperança. Jesus venceu a morte e Jesus vive para sempre. E que esta certeza nos prepare para mergulhar com reverência e fé nesta lição, que nos conduz do sofrimento para a glória, da cruz, ao túmulo vazio, do julgamento à ressurreição. Que você possa ficar com essa palavra hoje. Medite na revista, medite na lição do julgamento à ressurreição, da cruz ao túmulo vazio, do sofrimento à glória, do julgamento à ressurreição de Jesus, do lago de fogo de enxofre para mim e para você, para a salvação eterna com Jesus Cristo. Medite na palavra de Deus, leia a lição, medite na Bíblia, estude a palavra, E amanhã estaremos na nossa próxima leitura diária de quarta-feira. Deus abençoe a sua vida grandemente em nome de Jesus.